Olá, boa noite. O número de mortos no Brasil por causa do coronavírus passou de 34 para 46 nessa terça-feira. São mais de 2.200 infectados, segundo o Ministério da Saúde. Das 46 mortes, 40 foram em São Paulo e 6 no Rio de Janeiro. Com o aumento dos óbitos e dos casos confirmados de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde tem se preparado para atender às orientações da Organização Mundial de Saúde de testar o maior número de pessoas possível. Serão 2 tipos de testes: o rápido, que é feito na ponta dos dedos, e o outro feito somente nos laboratórios, com equipamentos específicos. Até a próxima segunda-feira, teremos mais 2 milhões de testes que a Fiocruz adquiriu os insumos na China. Com isso, vamos atingir, numa primeira etapa da estratégia de vigilância laboratorial, 14,9 milhões de testes RT-PCR para testar pessoas doentes internadas, pessoas com sintomas leves por amostragem em unidades sentinelas, e esses 10 milhões que nós estamos em negociação, porque é um volume muito grande, nós estamos trabalhando com parceria com a iniciativa privada. De acordo com o Ministério da Saúde, o teste rápido é mais simples, mas tem limitações, porque ele só detecta o vírus depois de um tempo em que a pessoa está infectada. Mesmo assim, será utilizado como estratégia de triagem em emergências, porque o resultado é revelado em minutos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que irá precisar do transporte de cargas, ferroviário e aéreo funcionando a todo vapor, e admitiu que o cancelamento de voos domésticos pode ser uma barreira para a distribuição desse material. Já não tem demanda que suporte a operação aérea. Ou seja, a gente vai passar por uma situação inusitada, que era já a partir desta semana ter 100% dos aviões no chão. Não ter voo doméstico para canto nenhum. Uma das medidas adotadas pela pasta, segundo o ministro, será estabelecer rotas específicas em parceria com as companhias aéreas. Uma medida provisória do governo federal suspendeu temporariamente o atendimento de alguns pedidos de dados via Lei de Acesso à Informação. Será dada prioridade agora para solicitações relativas à saúde pública. Para o ministro Luiz Henrique Mandetta, alguns governadores passaram do ponto nas medidas de isolamento. Esse travamento absoluto do país para a saúde é péssimo. Eu continuo precisando fazer pré-natal. Tem médico fechando consultório. Aí daqui a pouco eu estou lá cuidando de um vírus. E cadê o meu pré-natal? Cadê o cara que está fazendo a quimioterapia? Cadê o pessoal que está precisando fazer o diagnóstico? Entre as novas ações de combate ao coronavírus, o governo federal editou uma medida provisória que suspende algumas respostas aos pedidos de acesso à informação. Entre eles, os que demandam presença dos agentes públicos responsáveis ou o trabalho de servidores que estejam envolvidos com as medidas de enfrentamento ao coronavírus. A Controladoria Geral da União defendeu que a medida é excepcional. O governo continua comprometido com a transparência total dos dados. Ao término da situação, tudo será colocado em dia, mas tenho certeza que a maioria das respostas, mesmo no período de emergência, serão realizadas dentro do prazo. Também foi anunciado pelo Ministério da Justiça que o Irã entrou para a lista dos 8 países onde estão proibidas as entradas de estrangeiros por meio dos aeroportos. A exceção é para brasileiros e mercadorias. O ministro Sérgio Moro também destinou mais de 200 milhões de reais de fundos da segurança para o combate ao coronavírus. Nesta terça, 2 aviões da Força Aérea decolaram do Rio de Janeiro e de Belém com destino a Cusco, no Peru, para buscar brasileiros que estão retidos no país vizinho. Na tentativa de reatar os laços com a China, Bolsonaro conversou por telefone com o primeiro-ministro do país, Xi Jinping. Entre os assuntos, a troca de informações sobre a Covid-19 e a ampliação do comércio. A relação diplomática entre os 2 países estava abalada desde que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o embaixador da China, Yang Waming, trocaram ofensas pelas redes sociais. Nessa noite, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional para falar sobre o coronavírus. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade.
Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Novas medidas de enfrentamento foram anunciadas para o estado de São Paulo. Durante coletiva, o governador do estado, João Dória, falou também sobre o resultado do exame que fez para testar o coronavírus. Os resultados dos testes do prefeito Bruno Covas e do secretário de Saúde do estado, José Henrique German, também deram negativo. Eles fizeram o exame depois que o médico Davi Wipp, chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus, confirmou estar com a doença. Como medida de precaução, os jornalistas acompanharam a fala das autoridades pelo telão. Está aqui o meu resultado, os jornalistas já têm cópia do resultado também. Não temos aqui nenhum problema em exibir. Eu fiz ontem o teste, deu negativo, não tenho coronavírus. João Dória anunciou a criação da Delegacia Eletrônica, que começa a funcionar amanhã para registros de ocorrências à distância, como roubos, furtos, ameaças, estelionato e crimes contra o consumidor. O governador anunciou também que os presos do sistema penitenciário vão produzir 320 mil máscaras de proteção. Cada uma terá um custo de 80 centavos para o estado. E nesta quarta-feira haverá uma reunião virtual entre os estados da região sudeste com o presidente Jair Bolsonaro para definir novas medidas de enfrentamento ao coronavírus. E nessa terça também começou a quarentena nos 645 municípios paulistas. Apenas os serviços essenciais, como farmácias, postos de combustíveis, bancos e supermercados, serão mantidos abertos. A princípio, a regra será até o dia 7 de abril. E olha só essa imagem, gente. A região da Cracolândia, que fica na capital paulista, continua cheia. Usuários de drogas amontoados ali vagando pelas ruas, sem qualquer preocupação com a higiene e, claro, com a saúde, né? A Prefeitura de São Paulo prometeu aumentar nos próximos dias a capacidade de acolhimento com abrigos emergenciais exclusivos para pessoas em situação de rua com suspeita de infecção. E no Rio de Janeiro também entrou em vigor o decreto que proíbe a abertura de parte do comércio. Comércio quase todo fechado. Seguindo a determinação do prefeito Marcelo Crivella, a partir de hoje, apenas serviços de alimentação, farmácias, pet shops e lojas de equipamentos médicos podem abrir as portas. Postos de combustíveis também funcionam, mas as lojas de conveniência devem permanecer fechadas. Bares e restaurantes estão funcionando somente para entregas. Nas lojas, comunicados avisam que a suspensão das atividades é por tempo indeterminado. Nós sabemos que isso vai gerar um prejuízo muito grande para a gente, mas primordialmente nós pensamos nesse surto da epidemia na saúde dos nossos funcionários e principalmente também no avanço dessa epidemia que só a gente mesmo pode fazer com que esse avanço seja brecado, seja freado. As agências bancárias só podem receber clientes se a permanência de cada um não ultrapassar 20 minutos. Também deve ser preservado o distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. Hoje, as ruas da capital começaram a ser higienizadas nos locais onde há maior circulação de pessoas, como pontos de ônibus, estações de metrô, trens e barcas e o entorno de hospitais. A higienização é feita com desinfetante e prioriza áreas da Zona Sul e Barra da Tijuca, com maior registro de casos, centro, além de locais frequentados pela população de rua. No combate à disseminação da Covid-19, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, informou que a partir desta quarta, as agências bancárias de todo o país vão funcionar em novos horários. Das 9 às 10 da manhã, o atendimento será exclusivo para idosos, gestantes e portadores de deficiência. Os demais clientes serão atendidos das 10 horas da manhã até as 2 da tarde. A medida será mantida enquanto for necessário.
Por causa da crise na economia provocada pela pandemia, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu suspender os cortes no fornecimento de energia por falta de pagamento. A suspensão vale por 3 meses para o consumidor urbano e da zona rural e para os serviços essenciais como hospitais. A direção da ANEEL pediu aos brasileiros que podem pagar as contas no prazo que cumpram com o compromisso. Em uma praia de Florianópolis, um helicóptero da Polícia Civil precisou fazer um voo rasante e provocou uma tempestade de areia. Isso para expulsar banhistas que estavam desrespeitando a ordem de quarentena. A Polícia de Santa Catarina informou que vai continuar com ações de fiscalização em locais públicos. E aqui no Brasil, os teatros, cinemas estão fechados, os shows foram cancelados. Agora, o que será que os artistas têm feito em casa, hein? A partir de hoje, você acompanha os vídeos enviados por eles ao Leitura Dinâmica. Época de quarentena, né, gente? Quem fala agora é a Roberta Miranda. Olá, pessoal do Leitura Dinâmica. Gosto muito de vocês, sempre que posso estou aí assistindo. Bom, essa semana, mais uma semana dentro de casa, não tem jeito, não tem por onde escapar, a gente tem que ficar dentro de casa. Esse é o apelo que eu faço para você, para os meus familiares, para as pessoas que eu amo e até para as pessoas que eu não conheço. Isso é um momento difícil para todos nós, mas tem que ser assim. Só dessa maneira a gente não consegue entender de que forma vai se terminar de uma vez por toda com o coronavírus. Então, essa semana em casa, continuando fazendo os projetos, atendendo alguns veículos de comunicação dentro da minha casa, bolando aqui um clipe, logo vocês vão ter aí um clipe lindo. Também tudo isso aqui via rede social, via internet, via celular, é assim que tem que fazer. Então, esse é o meu conselho, fiquem em casa. Se cuidem, galera, por favor, se cuidem. Beijo, Leitura Dinâmica.